Se você sente que a vida se repete, que você entende muita coisa, mas o resultado continua o mesmo, isso não é falta de esforço. Também não é azar. É falta de ajuste interno. Eu começo pelo ponto que quase sempre é ignorado. A realidade não começa fora. Ela começa dentro. Não como metáfora, como funcionamento real. Quando observo pessoas ao longo do tempo, não preciso ouvir o que elas dizem. Não preciso analisar discursos. Basta observar o estado que sustentam. Postura, ritmo, expectativa silenciosa. A realidade que elas vivem já está ali, antes mesmo de qualquer decisão consciente. Existe uma confusão comum. Acredita-se que a mudança começa com pensamento, com intenção ou com desejo. Isso não se sustenta. Pensamento organiza, desejo aponta. Mas nenhum deles inicia o processo. O processo começa no estado. Estado não é humor, não é emoção pontual, não é sentimento do dia. É o clima interno que se repete e vira pano de fundo de todas as decisões importantes. Se esse pano de fundo é tensão, o mundo se organiza como ameaça. Se é escassez, o mundo se organiza como falta. Se é clareza, o mundo responde com mais ordem. Não por justiça, não por merecimento, por coerência. Aqui está o primeiro princípio do método. A realidade responde ao estado dominante, não à intenção declarada. O corpo aprende antes da mente. Ele registra a repetição emocional e transforma isso em padrão automático. Depois, a mente entra apenas para justificar o que já está em execução. Por isso, entendimento sem mudança de estado não produz transformação real. O subconsciente não escolhe caminhos. Ele executa padrões. Ele não avalia se algo é bom ou ruim. Ele apenas repete o que foi sentido muitas vezes. O que é sentido com frequência vira base operacional. Afirmações falham quando não alteram o estado. Visualizações falham quando o corpo permanece no mesmo clima interno. O sistema não responde a discurso, responde à repetição sentida. Aqui o método fica simples e, por isso mesmo, incômodo. Se o estado não muda, a ação vira encenação. Pode gerar movimento, pode gerar ocupação, mas não gera reorganização. Ação sem mudança de estado mantém a mesma realidade com outra aparência. Por isso o método não começa com metas. Começa com interrupção de padrão. Interromper padrão não é lutar contra si mesmo. É retirar energia do que se repete. Não reforçar, não justificar, não negociar. Aqui entra a decisão. Decisão não é emoção, não é empolgação, não é promessa interna. Decisão é quando um padrão deixa de ser alimentado. Decisão verdadeira não cria algo novo. Ela encerra o antigo. Quando o padrão antigo começa a perder força, o sistema reage. Surge desconforto, instabilidade, sensação de vazio. Isso não é erro, é reorganização. O método não promete conforto, promete alinhamento. Quando o estado muda de forma consistente, algo inevitável acontece. A percepção muda, as escolhas mudam. O comportamento muda. E então, sem esforço direto, a realidade acompanha. A realidade segue coerência sustentada, não esforço pontual. Até aqui, o método. Agora, a aplicação mínima. Não como exercício motivacional, não como técnica milagrosa, como execução real. Primeiro, o que eu não faço? Não tento mudar tudo. Não tento pensar positivo. Não tento criar um estado novo à força. Isso só cria conflito interno, e o padrão antigo vence. O método começa tirando energia, não criando. Então eu observo, mas observo certo. Durante o dia, eu noto o estado dominante. Não o pensamento, não a história que eu conto. O clima interno. Tensão, pressa, defesa, cansaço antecipado, expectativa negativa. Não para corrigir, só para ver.
Essa observação já quebra o automático, porque o automático só funciona bem quando não é percebido. Quando noto que o mesmo estado está começando, eu interrompo o corpo, não a mente. Interrupção mínima. Eu paro por alguns segundos. Endireito a postura. Solto os ombros. Respiro mais lento do que o normal. Nada ritualístico. Nada dramático. Só o suficiente para quebrar a continuidade. Isso parece pequeno, mas o corpo entende interrupção antes de entender explicação. Depois da interrupção, eu não tento criar entusiasmo. Eu sustento neutralidade. Nem positivo, nem negativo. Presente. Neutralidade é poderosa porque não alimenta o padrão antigo e não exige energia para manter. Eu faço isso algumas vezes por dia. Não quando tudo está bem, mas quando o padrão começa. Com o tempo, algo muda. Não a vida inteira, não tudo de uma vez. Muda o ritmo interno. E quando o ritmo muda, a percepção muda junto. Eu respondo um pouco diferente. Escolho um pouco diferente. Espero um pouco diferente. Nada grandioso, mas real. Esse é o sinal de que o método está funcionando. Não é euforia, não é milagre, é menos repetição. E menos repetição é o começo de qualquer mudança estrutural. Agora eu preciso tocar em algo que muita gente escuta, mas quase ninguém entende direito. Campo, universo, atração, escassez, vibração. Essas palavras circulam muito, e quanto mais circulam, mais perdem precisão. Quando eu falo em campo, eu falo de um ambiente de resposta. O ser humano não está isolado. Ele está o tempo todo emitindo e recebendo informação. Não por pensamento isolado, mas por estado sustentado. O campo não responde ao que eu quero, responde ao que eu sustento. Escassez não é falta de dinheiro, é estado de contração. E o campo replica a contração. Atração não é desejar muito, atração é ressonância. O campo não é atraído por palavras, ele entra em ressonância com padrões. Quando um estado é repetido por tempo suficiente, ele vira um padrão vibracional. Vibração não é energia mística, é frequência de repetição. Aquilo que se repete muito cria estabilidade. Estabilidade cria previsibilidade. E previsibilidade cria resposta consistente do campo. É por isso que duas pessoas vivem realidades completamente diferentes, mesmo fazendo coisas parecidas. Não é ação, é base interna. Uma age a partir de contração, a outra a partir de expansão. O campo responde diferente. O universo não é entidade consciente avaliando mérito. O universo é campo organizado por leis de coerência. Ele não julga, não prefere, não escolhe. Ele responde. O universo não premia quem acredita. Ele replica quem sustenta. Por isso a ideia de atração falha quando vira técnica mental. Visualizar riqueza em estado de escassez só reforça o conflito. O campo responde ao estado real, não à imagem criada. O estado sustenta o padrão. O padrão organiza a vibração. A vibração entra em ressonância com o campo. O campo devolve situações compatíveis. Sem drama, sem moral, sem fantasia. Quando alguém diz, eu atraio sempre o mesmo tipo de situação, a frase está correta. Só costuma errar o motivo. Não é destino, é repetição vibracional. E repetição vibracional não se quebra com pensamento novo. Se quebra com interrupção de estado. Quando eu interrompo o corpo, eu interrompo a vibração. Quando eu sustento neutralidade, eu paro de alimentar o padrão antigo. Quando eu repito isso, um novo campo começa a se formar. Nada muda de um dia para o outro, mas algo começa a descolar. Menos repetição automática, mais espaço. Esse espaço é o sinal. É o campo se reorganizando em torno de um novo padrão sustentado. Isso não é milagre. É arquitetura aplicada à consciência. Arquitetura da consciência. A realidade responde ao que é sustentado. Agora, se isso fez sentido,
Não tente aplicar tudo. Aplique uma coisa só e observe a diferença. No próximo vídeo, eu mostro por que a maioria das pessoas volta para o mesmo estado, mesmo entendendo tudo isso.